Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao ACADcast, o podcast da Associação Cearense de Agentes Digitais, a ACAD. Sou Leonardo Leitão, sou diretor administrativo da ACAD e diretor de negócios da Leme Digital. E quem está aqui comigo à frente é a Raquel. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou diretora da ACAD, diretora Bombril, tá? Diretora Bombril da ACAD e tem uma agência também, a Octobrand. E hoje a gente vai trazer para vocês, o nosso episódio chama A Arte do Atendimento Publicitário. E a gente vai trazer para vocês hoje dois especialistas bem conhecidos aqui na região, aqui no estado, a Raquel e o Thiago. A Raquel, ela é CEO da GVox, vice-presidente da CDL Jovem Fortaleza e diretora de comunicação do Instituto CDL. Mas eu vou deixar para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Fala um pouquinho, Raquel. Olá, pessoal, bom dia. Ixi, pode dizer o horário não, né? Ou só olá, pessoal. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui com esses publicitários maravilhosos. Vim falar um pouquinho desse tema. Me chamo Raquel Agui, sou da GVox. A gente tem muito esse conceito, esse propósito do atendimento. Então, é algo que está na nossa essência. Então, fico muito feliz de ser convidada aí para comentar sobre algo que é tão importante para a gente. E quem está com a gente também aqui é o mestre Façanha, Thiago Façanha, diretor da Mulato Comunicação. Olá, pessoal, tudo bem? Gente, obrigado pelo convite aí, em nome de todos os membros da ACAD, muito bom estar aqui com vocês hoje, estreando aqui essa série, né, Raquel? Estamos tendo a oportunidade de estrear. Muito bom a gente dialogar sobre atendimento, é uma bandeira que a gente levanta bastante, algo bem específico nos nossos negócios, mão de obra muito, assim, específica, né, Raquel? Total. E bom a gente estar trocando aqui ideias e figurinhas sobre esse tema. Uma coisa legal, nós somos 40 associados, mais ou menos, né, Raquel? Isso. 40 associados. E crescendo. E crescendo, exatamente. E para iniciar esse podcast é muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Vocês são exemplo de atendimento publicitário e também referência para muita gente. Então, assim, até nessa frente, já para a gente entrar na temática, o nosso tema vem muito da arte do atendimento, da excelência disso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é essa excelência de atendimento publicitário, que a gente sabe que é um ponto crucial na frente de uma agência, na comunicação dela junto à empresa, ao nosso cliente. Total. Eu acho que o atendimento... eu vou falar essa palavra porque é uma palavra que eu também aprendo na CDL e vem comigo e é algo que eu vejo que falta para os nossos colaboradores de modo geral. O atendimento, ele é relacionamento. O relacionamento é o que vai guiar se você vai entender o que aquele cliente precisa, se você vai conseguir interpretar, porque quando você cria esse relacionamento, você consegue entender aquele cliente. Qual a necessidade dele, qual a necessidade da marca. Então, eu acho que vai além um pouco do marketing e vai primeiro para o relacionamento. E eu acho que um bom atendimento, ele tem a arte do relacionamento, não é a arte do atendimento. Não é dar aquele bom dia, mas é entender o que é que o cliente está pensando, o que é que ele está precisando. E eu acho que vai primeiro nesse ponto do relacionamento para depois ir para a parte técnica. A parte técnica não vai suprir o atendimento. Então, eu acho que o que a gente sente falta, muitas vezes, do mercado é que as pessoas, elas estão com um relacionamento raso. Então, elas não sabem fazer esse relacionamento de entender, de escutar, de ouvir. Isso foi se perdendo ao longo do tempo por conta das mudanças digitais, das mídias. A nossa geração é outro tipo de geração. É uma geração que escuta mais os pais, é uma geração que respeita um pouco mais o idoso, e ele entende, ele quer pegar aquela sabedoria. Então, a gente tem outro tipo de geração, de uma geração nova, que às vezes não entende que o atendimento não é o bom dia, não é perguntar o que é que o cliente quer. O atendimento é o relacionamento. O resto é a consequência. Tu concorda, Thiagão? Concordo. Só complementando, amiga Raquel, é o seguinte, assim, acho que todos os problemas que acontecem numa agência de comunicação, né, ele é por falta de OI, né? Letra O e letra I. Uhum. Ou faltou organização ou faltou iniciativa. Perfeito. E na maioria dos casos é o profissional de atendimento que trabalha de uma forma ali proativa, é como se fosse um personal trainer, né, que está cobrando, acompanhando ali, né, forçando, que pode de fato evitar isso daí. Cara, atendimento, sinceramente falando, é a função mais complexa dentro de uma agência,
Todos os trabalhos têm suas dificuldades, né? Tem seus desafios, mas o atendimento, né? Assim, além de você ter essa habilidade do relacionamento, que a Raquel muito bem pontuou, que isso não é fácil, né? Todo mundo que tem essa capacidade de entrar, de sair, né? De ouvir, de escutar, de interpretar, você tem que ter também muito alinhamento técnico, porque não adianta de fato só a simpatia se faltar a técnica. E a gente, né, Raquel, enquanto atendimentos, tem que entender de relacionamento, né? De comportamento, inteligência emocional, mas tem que ter muito de mídia. Agora, mídia off, mídia digital, né? Tem que entender, por exemplo, de produção gráfica, tem que entender de criação, de texto, de arte, de como finalizar um arquivo. Então é uma função 360. O repertório cultural tem que ser muito extenso, muito abrangente, entender de negócios, de marketing, de publicidade, de finanças. E por isso que de fato é difícil, né? Porque essa nova geração hoje, às vezes, não mergulha tanto no projeto, e aí, como ela bem comentou, fica às vezes um relacionamento um pouco mais raso. Então, cara, atendimento é muito complexo, né? Muito difícil, e eu acho muitas vezes, assim, injustiçada, porque às vezes o diretor de arte, ele trabalha ali no máximo com o redator conversando, com membros da criação, mas não tem que sair, conversar com o cliente. No cliente não é só uma pessoa, né, Raquel? São várias pessoas na equipe do cliente. Então, cara, assim, literalmente você tá, assim, em equilíbrio, né, com várias bolinhas na mão. E, cara, assim, é muito complexo. Eu acho a função mais difícil dentro de uma agência, acho que atendimento é um pouquinho disso, mas baseado muito com organização e iniciativa. E eu acrescentaria relacionamento, que ela muito bem pontuou, e também a questão de técnica. Eu acho que é tudo isso junto e misturado, infelizmente, né? Hoje na ACAD a gente tem 40 associados. Nesses 40 associados nós temos de agências com 2 pessoas a agências com mais de 150 pessoas. Né? Então, dentro desse universo muito macro, vocês acham que o atendimento vem se perdendo ou ele vem se fortalecendo de uma outra forma? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a parte que tu falou que eu achei interessante. Realmente, eu acho que o que falta no atendimento é esse 360. Então, assim, ele vem mudando o atendimento. Eu acho que todos os nossos associados já têm os seus testes, né, também de qual vai ser o formato e a metodologia do atendimento da minha empresa. Isso acontece. Eu acho que eu já mudei 4 vezes, pelo menos, a metodologia. E toda vida eu vou modificando conforme ou a temporada, digamos assim, dessa série de publicitária que a gente tem na vida, ou com o mercado, ou com a demanda. Mas, escutando agora o Thiago, eu entendi que essa mudança, ela vai acontecendo porque a gente precisa que o atendimento tenha um 360. Ele tem que entender um pouquinho de tudo. Então, não adianta eu colocar um social media, que ele vai estar lá, vai estar fazendo um cronograma, as redes sociais, mas ele não tem contato com o cliente. Então, em algum momento, ele não vai conseguir entender. Ele não vai entender a marca, ele não vai entender o cliente, ele vai se perder ali. Então, eu acho que a gente vai mudando o formato para atender melhor, para entregar o que o cliente precisa. E realmente tem essa parte técnica. Hoje, eu tenho minha equipe e tal, mas sempre eles me consultam. E é uma das coisas que eu mais gosto. Eu digo, olha, tem dúvida? Fala primeiro comigo, depois tu fala com o cliente. Então, a pessoa vem, faz um atendimento e eu auxilio o atendimento deles. Por quê? Porque a parte técnica, ela falta. Então, assim, é difícil da gente até exigir de um profissional que ele saiba tudo. Isso ele vai pegar com o time, com o tempo, com a maturidade. Inteligência emocional tá em falta. Eu acho que é o que mais falta no mercado. Hoje eu acho que todo mundo, né, os nossos associados mesmo devem passar por isso, sentem falta disso. E essa maturidade profissional, eles vão adquirir, não é atrás da tela do computador, é com o cliente. Porque o cliente ensina. O cliente, ele é bom, ele é ruim, ele é excelente. Porque ele ensina. E ele ser ruim muitas vezes. A ensinar com o cliente, né? Só complementando, assim, é muito importante isso que ela pontuou, porque assim, eu acho que não tem como você prestar um bom atendimento atrás do computador ou do celular somente pelo WhatsApp. Nada substitui uma conversa olho no olho. É claro que a gente vai utilizar o WhatsApp como atalho, como ferramenta de agilidade, como uma presença à distante e tudo, mas, por exemplo, olha, a gente trabalhou muito tempo lá na agência com concessionária de carro e trabalhamos até hoje com varejo imobiliário, construtora. Quando é que um cidadão comum ele tem tempo para poder olhar o carro que ele vai comprar ou apartamento que está decorado? É no sábado de manhã. Exatamente. Então não tem como eu não entender o negócio do cara se eu não tiver lá sábado de manhã, que é o prime time deles,
onde ele vai ter o maior fluxo para saber os clientes dele, para saber com que carro esse cliente dele tá chegando. O cara vem arrumado, desarrumado, tem família, leva a família, não leva. Na Audi, por exemplo, alguns anos atrás, quando a gente atendeu, foi num sábado desse de manhã que a gente entendeu que, cara, a loja tem que virar pet friendly. Porque eu tô aqui e a terceira família que chega com pet. Então a gente coloca um adesivozinho, uma besteirinha dessa para poder avisar, coisa simples. Mas a gente faz observando. Atrás do WhatsApp, pelo grupo, né, pelos e-mails, que o e-mail também vai ficando um pouco esquecido, né, mas é fundamental para a organização, você tem que vivenciar o negócio do cara, né? Uma vez também numa construtora, eu tirei um saldo para poder rodar os estandes dele, e eram 2 estandes diferentes, pareciam de construtoras diferentes. Um estava desarrumado, até empoeirado e tal, ninguém me ofereceu nada. No outro, uma pessoa servindo café, uma cervejinha, uma água, uma areazinha de play para a criança poder brincar. E quando eu terminei a visita, eu recebi um mimozinho, tipo uma sacolinha com pendrive, com o brinde deles. Eu falei, cara, são 2 empresas diferentes. Então, por melhor que o atendimento ele seja e por mais técnico que ele tenha, se ele não tirar um tempo para vivenciar, para ir para a rua, olhar o comportamento das pessoas, não consegue avançar. Então, acho que é muito isso. Assim, você tem que ir para a rua, né, tem que tirar a famosa bunda da cadeira, visitar os negócios, rodar, para poder ser... Você faz assim, cara... A gente tá conversando, né, Raquel? A gente atende com diversos empresários, caras milionários, bilionários, caras de sucesso. Cara, por que esse cara vai parar a vida dele para escutar a gente? Sim. Então ele tem que ter muito conteúdo para um bilionário da vida parar para me escutar durante 1 hora. Quem sou eu no jogo do bicho? Então nós temos que ter muito preparo para os nossos clientes. Cara, eu vou parar aqui para poder escutar o Léo, a Raquel, para poder, assim, ela tem algo a agregar no meu negócio. Então a gente tem que estar muito preparado para isso e eu acho que o atendimento tem que evoluir muito para esse sentido. E eu acho que, de fato, o atendimento... Assim, ele tá se valorizando, porque cada vez que o tempo avança, né, Raquel, fica mais escasso alguém assim, né? Exatamente. Então, eu acho que quem é bom nisso daí, né, vai ser cada vez mais valorizado, e eu acho que já existe uma lacuna no mercado, e se abre cada vez mais essa sede e carência de novos talentos. Sim. Então, se um jovem, por exemplo, está no mercado e quer ter um espaço de destaque, cara, investe em atendimento para ser um bom atendimento. Quantos clientes não tem que quando muda de agência, olha, leva o meu atendimento, quero ser atendido por ele. Quantos atendimentos né, tem a sua agência hoje, como é o meu caso, o caso da Raquel? Então, assim, eu acho que um bom atendimento faz a diferença total. Faz. Vocês têm metodologias e rotinas para fazer isso, né? A gente está falando do bom profissional de atendimento, ele é escasso. Mas muitas vezes a gente trabalha dentro de casa, esse cara a gente treina para ele fazer isso. Vocês já têm esse direcionamento, têm essa experiência, como você falou, Raquel. Tá com dúvida? Conversa comigo, né? Já existe uma rotina que vocês trabalham com esses atendimentos que vocês têm, né? Esses novos atendimentos, vamos dizer assim, uma metodologia que é trabalhada, porque realmente o 360 da parte técnica é essencial. Sim, sim. Que é aí que a gente vai começar a entender o que é que pode oferecer, porque existe aquele atendimento que é o pegador de pedido. Isso aí já não funciona para nada. Né? Então é viver isso. Existe uma metodologia. Né? Apagador de incêndio. Porque tem o garçom, pegador de pedido, e o bombeiro, pegador de incêndio. Pronto. E aí a gente tem que ser tudo, ter o entendimento de tudo, né? Existe uma metodologia, uma rotina que vocês trabalham com ele? Olha, eu sou muito próxima do atendimento. Então, eu acho que é o setor que eu tô sempre acompanhando. Eu tenho grupos específicos para cada pessoa. Então, eu tenho esse lema, né? Não tire a dúvida com o cliente. Vamos comunicar. Eu sou uma agência de comunicação. Eu não vou me comunicar? Vamos comunicar internamente. Se não tiver a resposta internamente, a gente leva para o cliente. A maioria dos nossos clientes são empresários, às vezes tem marketing, às vezes não tem, mas eles gostam de ver essa parte do marketing e publicidade de perto. Então, eles estão no grupo, eles estão acompanhando. É um cara com um nível lá em cima de empreendedorismo, intelectual. Pessoas de sucesso, né? Pessoas de sucesso. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado na hora de tratar. Eu tenho protocolos internos, então eu criei protocolos de atendimento. Legal. Eu tenho uma descrição do que o atendimento tem que fazer de 15 em 15 minutos, por exemplo. Claro que ninguém é robô, ninguém vai seguir de 15 em 15 minutos. Mas eu tenho um guia. Tô perdido, não sei o que eu faço, tem um protocolo. Tô perdido, não sei o que eu faço nessa hora do dia, não tenho mais o que fazer de demanda.
olha lá o horário, o que que tá te indicando de sugestão do que tu precisa fazer. Então, assim, desenho de rotina tem uns protocolos que eu aprendi no BOP, inclusive. A gente fez uma viagem agora pela CDL e uma das empresas mais incríveis que a gente trouxe, de fato, insights práticos para a empresa, foi no BOP. Que legal! Sabe por quê? Porque o BOP, ele é prático, ele é simples. Ele pega a cultura da maneira mais simples e prática. Objetivo, né? Objetivo. O pessoal morre um pelo outro. Se tu errar, tu perdeu tua vida. Então, assim, eles têm um alinhamento de cultura muito forte. Tudo eles criam protocolos. Então, o que foi que eu fiz? Assim que eu voltei de viagem, que eu, enfim, passei por essa imersão lá no BOP, eu entendi que tem coisas que são muito simples. Eles já têm tão decorado esses protocolos, porque eles precisam disso para sobreviver, que quando eles estão subindo uma favela dessa, eles se entreolham e eles já entendem o protocolo que tem que seguir. Eles não precisam falar. Aquela muito comunicação bacana. não verbal. Não verbal. Cultura né? fortíssima, né? A cultura. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu voltei, eu disse assim, poxa, será que se eu olhar para um atendimento no meio de uma reunião, botando para nossa realidade, Sim. ele vai saber o que eu tô precisando, o protocolo que tem que seguir? Não vai saber, porque eu não tenho desenhado. Então, assim que eu cheguei, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu disse, eu vou desenhar um protocolo de atendimento. O que pode falar, o que não pode falar, o que o cliente vai questionar, qual caminho ele pode seguir, independente de eu estar na agência ou estar numa reunião. Sim. Então, assim, eu estou aplicando esse protocolo, na verdade está nesse momento, mas é algo que eu já senti que muda bastante. Maneira de falar, isso aí eu tenho um treinamento, e eu corrijo na hora, tipo, eu sou até chata um pouco com isso, mas eu vejo que depois de um mês de correções, o atendimento é como se fosse a Raquel falando. Sim, sim. Eu vou direcionando. Então, assim, eu acompanho o que o novato, digamos, está falando com os clientes e eu vou direcionando. Ó, fala dessa maneira aqui, fala desse jeito aqui. Eu vou conduzindo. Uma coisa também que eu aplico é a minha personalidade. Não vou mentir. Por quê? Porque eu acho que existem diversos tipos de atendimento, tá? Mas o meu tipo de cliente, o nicho que eu tô e o propósito que eu tenho na empresa é o atendimento que a Raquel dá. É o atendimento ouvindo o cliente, sendo parceira. Não é o atendimento que diz não para a primeira coisa que o cliente diz. Sem dúvida. Eu não sou aquele atendimento intransigível. Eu sou o atendimento que eu vou conversar com o cliente, eu vou entender o que ele precisa. Eu vou ser parceira de negócios. Então, eu não posso ser um atendimento que às vezes quer discutir com o cliente. Não condiz com a minha cultura. Ou um atendimento que vai dar não sem nem consultar se dá para fazer. Então, essa pessoa não tem alinhamento com a minha cultura. É uma pessoa que, quando eu vejo algumas atitudes, eu já vejo que não se encaixa. Mas o que eu vou aconselhar aqui para finalizar é protocolo, manual, sim, de rotina, desenho de cargos e de funções. Eu acho que isso pode parecer uma coisa técnica, mas guia. No dia a dia, guia. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente lá na agência tem alguns protocolos, eu sempre trabalhei em agência, né, sempre fui também atendimento, que ajudou bastante, então eu vi que é que funcionava e que não funcionava, né, eu acho assim, todo cliente, cara, ele quer que você resolva o problema dele, isso é óbvio, então o cara não tá muito preocupado de saber quem tu é, de onde é que tu veio, qual a tua estrutura, se tu tem 2.000 metros quadrados ou 2 metros quadrados, ele quer alguém que resolva, Exato. que descasque o abacaxi dele, ponto. Todo mundo tá atrás disso, né? Então, alguns protocolos que a gente utiliza lá no dia a dia, assim, coisas mais simples, por exemplo, toda reunião que eu tenho, eu, assim, já faço logo um risco no caderno, que é um espacinho ali, um box, que eu coloco assim, coisas que eu tenho que fazer. Então você vai tendo ali a reunião, vai anotando as curiosidades, as informações, mas ali no quadradinho, dever de casa. Então eu tenho que fazer isso, eu já anoto. Depois, eu só faço a revisão disso, e à medida que eu vou fazendo isso, eu vou riscando com marca-texto. Algo muito óbvio, mas é muito mais fácil no meio de uma reunião gigante, tu ver logo o box do que é que tu tem que fazer, do que tá perdido no meio de várias anotações do dever de casa. Ajuda a não esquecer nada. Todo e-mail nosso tem que ser respondido. Ok, ciente, ok, estamos fazendo, ok, está em andamento, ok, já pode estar a criação. O e-mail não pode ficar sem resposta. Toda peça que a gente manda para o nosso cliente, a gente tem que avisar no grupo com o sinalzinho de check verde, né? Mandei agora para aprovação, mandamos para aprovação. E marcando os responsáveis. Por quê? O cliente tem várias pessoas, é uma equipe. Então, às vezes, você tem lá um projeto que está, por exemplo, com a Raquel, mas o Léo não está nesse projeto e não sabe o que eu estou fazendo. Quando eu vou prestando conta de tudo que a gente faz para aquela marca no grupo, com esse sinalzinho específico, todo mundo do cliente está ciente do que é que está acontecendo. É muito importante, de fato, você ir narrando o jogo. Você tem que narrar o jogo para as pessoas poderem entender.
E aí a gente tem algumas metodologias muito simples também, como ter a pauta diária da agência. Então, todo dia, a pessoa que faz o tráfego, né, a gestão lá da pauta, né, com os atendimentos, se reúne e vai ver o que é a pauta dos criativos, né, no decorrer do dia. Todo dia, de 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, essa reunião acontece. Dá trabalho? Dá trabalho, mas você consegue ali manter mais o controle das demandas e deixar o setor de fato mais produtivo. E outra coisa, a gente tem uma reunião semanal com os nossos clientes. Nada substitui a conversa olho no olho. Então a gente tem que forçar esses encontros, muitas vezes, né, Raquel, o cliente foge, né, mas tem que forçar esses encontros. Muitas vezes, né? Porque é conversando que se entende, eu tenho que ter convivência contigo pra te conhecer, pra você me conhecer, né? Não é só uma ligação, a gente tem que sentar, conversar, abrir uma peça junto, eu ver teu ponto de vista, eu falar o meu, e é com essas horas de convivência que você vai encaixando. Então, eu achei metodologia simples como essa, mas simples na prática. Quer dizer, simples na teoria. Na prática, é difícil de você fazer o óbvio, né? Eu acho que é fundamental para você tentar ter mais êxito no processo, né? Tentativa. Eu tô adorando que a gente tá fazendo a aula inaugural, né? Do nosso Master de Atendimento da CAD, que tem que sair, isso. Inclusive, os dois estão convidados. Sem dúvida. Não, eles vão montar a emenda e tudo mais. Não furem comigo. A gente chega no momento com alguns clientes, e pela história, a gente sabe muito bem disso, que a gente cria uma proximidade muito grande com eles, né? Então a gente já fica amigo. Daqueles de cliente vira padrinho de casamento. Sim. A gente sabe que a gente cria essa proximidade mesmo com os Sem clientes. dúvida. A gente acaba muito próximo. Né? Como é que a gente constrói esse relacionamento sem ultrapassar esse limite? Porque aí a gente já entra em histórias que vocês viveram, em algumas situações que criou já uma amizade e talvez já o relacionamento agência-cliente já não tá mais aquelas coisas. Me digam algumas situações ou como vocês veem esse ponto. Olha, eu tenho um cliente que vai fazer 9 anos. Nossa. Ele é meu padrinho de carreira, digamos assim. Ele é uma pessoa que me ensinou sobre maturidade, ele me ensinou a ser profissional. E a gente se chama de amigo. Meu amigo, a gente tem realmente isso. Mas é aquela relação de extremo respeito. Respeito, transparência, é aquela amizade. Não é que eu vou na casa dele, comer com a família dele e tal. A gente sai, vai para restaurante, conversa, troca, pede conselho um pro outro. Mas sempre baseado no respeito e na transparência. Então, ela é uma amizade muito contínua. Não é uma amizade que vai além de um profissional, digamos assim. Então, assim, a Óticas Bori está comigo já há 9 anos. Então, ele é um amigo, um parceiro profissional. Então, a gente, todo evento que ele tá, eu faço questão de prestigiar, ele me liga, pede para eu ir junto, eu vou, independente se isso precisa da agência, se não precisa da agência, que muitas vezes já tem uma cobertura, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de estar perto dele. Eu gosto de ir para todas as inaugurações de loja. Tenho também outro cliente que é a Top Móveis. A Top Móveis já está há uns 5, 6 anos com a gente. E é um cliente que toda empresa que ele vai abrir, ele vem conversar com a gente entra junto em parceiro. Que ele é diretor, presidente, na verdade, do Instituto CDL e me chamou junto para um novo desafio que foge um pouco da agência, mas ele me chamou por confiar. Por entender que tem um relacionamento, que tem uma parceria ali além, que ele pode contar comigo. Então, assim, não é a questão da amizade em si, mas eu digo do relacionamento. Eu vou trocar a palavra amizade por relacionamento. Então, assim, são pessoas que eu estou há muitos anos, mas que já têm um relacionamento muito saudável. Então, eu não consigo imaginar desviando em nenhum momento, porque foi construído isso. Então, eu tenho outro cliente também que tá não fez nenhum ano na agência, mas também tá caminhando. E esse é um propósito da gente, é ter esses relacionamentos de respeito, duradouros, de construção. Então, assim, e é uma troca. O seu Valdemir, ele constrói em mim diversas outras coisas, na minha personalidade, no meu profissionalismo, e isso é uma troca. Quando eu falo muito pro meu cliente, inclusive até quando eu tô prospectando, que eu tô ali para ser uma parceira de negócios dele. Perfeito. Então, o cliente, ele me liga e pergunta, Raquel, o que é que tu acha de eu abrir uma loja aqui e tal? Eu vou dar a minha opinião. Então, assim, eu sou ouvida além do marketing, digamos assim. Perfeito. E é o que eu busco, sabe? Eu vou dar só um último caso. Esse cliente, ele é recente e ele tá me colocando toda semana na reunião de gestão da empresa. Então, sou eu, o CEO e outra pessoa. Então, ele faz uma reunião semanal
para discutir estratégias da empresa, faturamento, tudo vai além do marketing. Eu estou representando o marketing e no começo eu fiquei, poxa, mas porque às vezes passa esse pensamento na sua cabeça, assim, poxa, mas eu vou perder o meu tempo para ir para uma reunião de uma gestão de uma empresa que não é minha. Passou isso na minha cabeça rapidamente. E depois eu disse, caramba, que oportunidade incrível que o cliente me deu. O cliente, ele confia tanto em mim que eu estou dentro do faturamento da empresa dele para saber tudo. Que legal! Então, hoje eu abraço isso como uma grande oportunidade e eu vejo que é uma construção linda de relacionamento estável. Por quê? Porque o cara confia tanto em mim que ele não tá chamando a marketing dele para participar, não. Ele tá chamando a Raquel para participar, para entender do negócio dele e dar sugestões de como melhorar aquela empresa além do marketing. Por isso que eu digo que o relacionamento é importante. Porque o relacionamento vai fazer você, em outros locais, outros acessos, que você vai, não só como dono de agência, entendeu? Você vai como uma experiência que você vai trazer até para sua agência. Porque se eu estou dentro desse cliente e entendo isso, eu consigo olhar para o meu colaborador, para a minha mídia, e entender o que o cliente está precisando na essência. O que o cliente precisa dar de retorno de clientes dele. Então, assim, eu trago os insights mais qualificados. Sim. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu já falei tudo. O marketing, ele vai abrindo portas para vocês, né? Mas o relacionamento é que faz com que você fique lá por muito tempo. Exatamente. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, todo negócio é muito relacionamento, né? A gente também tem várias assim, histórias de relacionamento. Normalmente eu me torno amigo das pessoas trabalhando. É difícil ter um amigo pessoal meu que virou cliente. Aí eu já não gosto de trabalhar porque é muito difícil, é muito peculiar, né? Enfim, mas assim, são inúmeros casos de clientes que a gente conheceu no mercado mesmo e que nos tornamos amigos pessoais. E também eu acho uma amizade diferente, uma amizade mais rica, né? Com mais conteúdo, com mais informação. E é bem isso, eu acho que começa a fazer mais sentido quando você começa a participar do estratégico do negócio do cara, né? Então você começa a ser ali uma peça-chave de confiança que você representa o marketing, mas está ali participando, né? E contribuindo com todas as frentes do negócio do cara por um olhar de marketing, né? Então também tem muitos clientes assim, por exemplo, a Mulato nasceu em 2014, fez 10 anos agora, mas tem marcas que eu trabalho desde 2008. Então eu ia mudando de agência, o cara ia me acompanhando. Quando eu pude montar a Mulato, ele também tá com a gente desde o começo, né? Então desde 2008 convivo com esses caras. E algumas marcas também estão com a gente desde o começo da agência. Então acho que é isso, né? O princípio pro relacionamento, cara, assim, pra mim é a verdade. É assim, mandar a real. Já perdi dinheiro várias vezes e perco até todo dia, mas eu só levo pro cara se realmente faz sentido. Eu penso com a metodologia dele, com a visão dele no lugar dele, né? Eu lembro bem de um clássico, por exemplo, de alguma eleição dessa da vida, tinha debate de governador e debate de presidente. Marcou, Thiago, vamos comprar quem sessão no debate? Uma de governador e uma de presidente aqui no primeiro turno. Eu falei, doutor, deixa eu lhe falar, ó. Presidente, vamos comprar porque a briga tá feia. Então todo mundo vai ver porque vai ser voto a voto. Governador aqui já tá resolvido. Bora fazer o seguinte, não vamos entrar em governador, porque como o cara já tá com 75, 80% dos votos, ninguém vai acompanhar esse debate e vamos guardar essa verba pro segundo turno. A cliente ia fazer as 2 sessões do primeiro turno e iria fazer também do segundo turno. Mas eu falei, cara, não gasta isso agora, né? Deixa para depois ou por outra coisa, porque não vai ter sentido. Cara, não é todo mundo que faz isso e é difícil de você fazer. Isso, né? Mas é nessa que você ganha confiança, que você ganha ponto, que você começa a entrar no estratégico do cara. O não estratégico, né? Porque de fato é o certo. Se eu trabalhasse num veículo, eu jamais poderia fazer isso. Porque vai ter meta, você vem no espaço, tem que ocupar. Então, eu acho que a gente de agência, atendimento de agência, é um pouco, muito, na verdade, consultor, né? Sim. Então, você não é vendedor, você é um consultor, né? Então, assim, cara, isso vale, isso não vale. Isso faz sentido, não faz sentido. Isso me dá muitos créditos para quando tiver algo bacana que eu realmente acredito, eu falei, cara, aqui é oportunidade boa, bora pra cima, o cara pega e vai. Porque quando ele me falou sim, eu falei não, o sim já estava aqui na mesa, eu falei não, quando eu levo alguma coisa, o cara tem confiança para poder falar o sim. Então, eu acho que a verdade, que a mesma bandeira também que ela levantou, eu acho que é fundamental para você construir relacionamentos a longo prazo, que é o que a gente, todo mundo busca em suas empresas, né? Eu estava até falando antes de entrar aqui, a gente conversando, esse trabalho de relacionamento que a gente faz como atendimento direto do cliente, que já leva a um ponto a mais, né? Eu atendi um cliente durante 4 anos.
E aí teve uma mudança interna, mudou o comercial, não tinha um marketing, como você falou, e a gente atende um monte de cliente também assim. E aí era 2022, estava fazendo o pós-pandemia, né? Eles mudaram tudo interno. Não, vamos encerrar aqui, ok. Ainda continua um relacionamento bacana. E aí a gente voltou agora para esse cliente. Eu não conheci o gerente comercial, nem o coordenador de marketing. E aí eles estavam já no processo de 3 meses vendo agências. Aí estavam vendo, pegaram 5 agências, fizeram todo o trâmite, fecharam em 2, aí levaram para a mesa da diretora. Aí quando levou para a mesa da diretora, ela, pô, legal, vocês conversaram com o Leonardo? Porque o Leonardo já esteve aqui dentro. Já entende, já conhece, já vivenciou. A gente fechou em 24 horas. Legal, muito bom. Né? Então isso é o relacionamento que a gente teve. A gente também tem que entender esses momentos também do cliente, né? Agora lembrando, né, galera, o relacionamento, que a gente, assim, é relacionamento sim, que se você fosse uma pessoa desagradável, você não ia ter cogitado, mas a técnica, porque não adianta a gente ter a nossa simpatia se não conseguir entregar. Se não entender nada. Então, assim, é o relacionamento do Léo com a tua competência e capacidade da tua empresa das entregas, que aí juntou, porque também não adianta nada o cara ser muito competente e ser um pé no saco. Cara, a gente entender momentos e momentos. Não adianta nada o cara ser muito, por isso que é tão complexo, e não ter entrega, e não ter... E não ter inteligência emocional. Gente, é complexo mesmo. Por isso é complexo, porque são vários fatores para poder dar certo. Da inteligência emocional, o nosso profissional de atendimento tem que entender também esses momentos. Tem. Né? Porque a gente, como agência, tem muita frente trabalhando junto. E você está no meio disso, cuidando desses conflitos, mas tem que entender também que agora ok, agora não. Mas eu gostei muito do ponto que vocês falaram. Onde eu posso avançar, onde eu posso não ir, por que ir, por que não ir. Eu gostei muito do ponto que vocês trouxeram, que foi aquela história de... Eu estou dentro do negócio com o cara, a nível estratégico. Eu não sou uma agência só. Eu sou um ponto que conversa com ele um planejamento da empresa como um todo. Sou uma pessoa de confiança, né? Isso. Sim, eu não estou falando da publicidade, da mídia. Eu estou num outro ponto que a gente debate junto. Uma coisa que eu falo muito para os clientes que eu vou começar, eu não sou a solução dos problemas. A solução é quando a gente senta na mesa para criar junto. E eu acho que é isso que está fazendo com vocês, né? Achei muito legal. Mas já entrando nessa que a gente está conversando desses pontos, eu queria... A gente está pertinho do nosso final, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho alguma situação inusitada, alguma coisa engraçada, porque assim, a gente está falando Deve da ter técnica... história. Peraí, o Thiago tá começando a suar, viu, Léo? Não. Estou pensando aqui. A gente está falando da técnica, da complexidade, desse ponto que tem que fazer... Mas surgiram alguns momentos que tem anos de histórias para vocês trazerem aí alguma historinha que... Foi curiosa. Não, pode fazer você. Não, assim, rapaz, olha, eu trabalho dentro de agência de publicidade desde os meus 18 anos de idade. E sempre trabalhei como atendimento. Então, todo tipo aí de história de presepada que você imaginar, eu já pude vivenciar nessa vida, né? Mas olha, assim, uma coisa que me marcou muito, assim, a mais recente, são várias, é porque o que tá vindo na memória agora, era um cliente que ele teve muita dificuldade de se casar com a agência. Aí se casou com a gente, por um acaso deu certo, tá? Mas esse cliente, ele tinha um grupo de acionistas, né? Um dos acionistas tem um familiar que tinha uma agência, e quando o trabalho começou a ser desenvolvido, essa pessoa da família do acionista, olha, meu pai é sócio dessa empresa, então eu quero que minha agência trabalhe aí. Uhum. E aí foi uma decisão assim de cima para baixo, que a superintendente não tinha o que se fazer, cara, eu vou ter que tirar vocês contra a minha vontade, mas o cara que é sócio tá mandando. Mas, cara, ela fez uma festa de despedida pra gente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nossa! Cara, que legal, parceiro. Ela chamou o pessoal da agência, né? Fez um lanche, não era só um centro de salgado, não, foi um negócio arrumado pra gente. Eu falei, cara, eu nunca passei por isso na minha vida. Aquela demissão tranquila, né? Humanizada. Porque, de fato, eu acho que assim, as mudanças de mercado, ela acontece, né? As danças das cadeiras. Faz parte. E ela tanto favorece e te atrapalha, justamente e injustamente, né? As mudanças vão acontecendo e você pode, nessa rodada, ser beneficiado, justamente ou injustamente, e ser prejudicado, justamente ou injustamente, Perfeito. né? Então, ali foi uma dança da cadeira que aconteceu, né? A equipe não queria, pô, me deu tanto trabalho, por que não apareceu aqui antes? Agora que a gente conseguiu arrumar um negócio que é difícil, e que nunca é arrumou fácil. A casa, né? Arrumou, ela agora apareceu, mas assim, eu achei bacana a despedida, né? Assim, o cuidado que ela fez. Então foi uma quebra de contrato
que me marcou bastante. E, cara, e muitas vitórias, muitas conquistas, né? Esse pessoal mesmo que trabalhei em 2008, com o pessoal do Colégio Luciano Feijão, lá de Sobral. Cara, eu lembro quando ele me ligou pra poder falar que ele ia ter o primeiro filho dele, entendeu? Ai, que legal. Eu ouvi a primeira filha dele nascer. A primeira campanha publicitária que a filha dele apareceu. Eu lembro quando ele me ligou pra falar que ia ter o segundo filho. Ó, Thiagão, vai vir na época vai vir mais um comedorzinho de rapadura aí, que tava na moda essa expressão, né? A menina hoje já, tipo assim, tá entrando na faculdade. Eu vi todos os momentos da vida do cara. Tive a oportunidade de ser convidado pro aniversário de 40 anos dele, né? Que assim, foi uma viagem pra fora. E o cara, como agência, me convidou. Legal. Então, assim, acho que são esses pequenos detalhes que vão mostrando que o esforço, o suor, a choradeira, né? A luta vai dando certo, né? O atendimento acaba No final, expandindo e no final a sem gente dúvida. deixa de ser só o atendimento do cliente. A gente acaba, além de ser parceiro, Sim. atendimento, a gente acaba fazendo parte de momentos importantes, né? Da Exato, empresa, exato, principalmente, também. Então isso é muito bacana. Por exemplo, esse cara mesmo, quando eu fui montar Mulato, né? Eu fui lá, peguei um ônibus, fui lá pra Sobral conversar com ele e falar assim, cara, o colégio eu não posso te dar, mas eu tenho uma livraria aqui, toca ela. Depois a gente conversa sobre o colégio. Tipo assim, o cara vê assim, cara, Legal. o Thiago tá começando um negócio, eu gosto do Thiago, vou dar alguma coisa aqui pra esse cara pra poder ajudar, pra poder contribuir com aquele trabalho dele. Por exemplo, outro amigo meu, cliente, o Guilherme da Bet Cunha Tapete, até tinha comentado já isso. Quando eu atendi ele em agência, né? 2 agências que eu tinha passado, eu conheci ele numa agência trabalhando, fui pra outra agência, levei ele. Quando eu montei a Mulato, eu fui conversar com ele. Ele falou assim, cara, Thiagão, não tô precisando, mas bora fazer o seguinte, eu vou fechar o contrato contigo de 6 meses. Pra dar um gás na tua agência, depois de 6 meses eu caio fora. É Legal. só um pontapé inicial pra tu começar a rodar o negócio. E assim foi feito. Deu 6 meses, o cara saiu e a agência já tava mais... E deu pra seguir a vida e estamos até hoje, né? Então, assim, são Legal. muitas histórias, né? Que Muitos bacana. casos, assim. Pra Tem muita pensar coisa pra poder contar. De problema também, muito que Aham. você possa Né? imaginar. É. Mas aí Tá tem que vendo? ser Demais. outra conversa à parte, viu? É a segunda parte do podcast. Perfeito. Olha, gente, eu tenho também diversos momentos, porque é isso, a gente acaba, ele falou uma coisa legal aqui que eu fui refletindo aquela linha do tempo. Você participa de todos os momentos da vida do cliente. Então, casamento, aniversário, os meus aniversários, metade são meus clientes. Eles vão, dependendo do formato que eu fizer, se for um almoço, se for um jantar, se for festa, não vão, mas se for, dependendo do formato, eles me mandam presente, eles quantos me convidados, ligam. quantas cadeiras É a CAD vai legal. ter neste casamento. Não é? Isto quero mesmo. dizer. Rapaz. Estou esperando. Vai dar certo. E aí, eu sei que, tipo assim, realmente a gente vê essa linha do tempo do cliente, participa daqueles momentos especiais, e o cliente, ele vê de outra maneira, né? Você faz parte da vida dele. E isso é essa base desse atendimento que a gente fala que é tão difícil, mas a gente vai construindo isso, que vai fortalecendo dentro da empresa. Uma história que eu vou contar que é legal e nem tão legal, mas eu tive um cliente grande, que eu não vou dizer o nome, há muito tempo atrás, e esse cliente, a gente tinha um bom relacionamento, mas ele se acabou por conta de relacionamento. E aí, assim que saiu da agência, a gente passou um período, pegamos outro segmento, e aí a gente sabe que quando tem agência não pode ser os 2 segmentos. Depois de um período, eles voltaram e quiseram, não, a mesma coisa aconteceu. Eles foram pro mercado e eles disseram, poxa, por que não ver com a Raquel? Ela que mudou tudo aqui dentro, ela que mexeu aqui. Vamos fechar com ela? Vamos ver com ela? E aí eu já estava com outro relacionamento. Comprometida, Eu já estava É. comprometida. E aí, nesse caso, eu achei legal por causa disso, né? Eu já estava em outra história, em outro relacionamento. E eu confesso até que esse antigo valeria de faturamento melhor pra mim. Sim. Mas eu respeito tanto o que eu construí Sem dúvida, e o sem relacionamento dúvida. que eu tenho, que eu jamais, nunca nem passou um segundo na minha cabeça de dizer, não, eu prefiro o dinheiro do que o relacionamento que eu construí. De jeito nenhum. Então, é uma história que tem, né? Que apesar de não dizer as marcas, E já que não é uma contando essa história muito difícil de acontecer, É porque a verdade. gente sabe que a dança das cadeiras, ela é Tem, um fato. é real, e tá tudo bem. É o mercado se movimentando, acontece. E, além dessa, né, tem esse que eu vou falar, que é do Instituto. Hoje, o Thiago também já foi diretor da CDL Jovem. Isso. E eu sou bem atuante lá. Mas a Master, que é a CDL Master, ela já é um pouco mais inacessível para nós, jovens. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, esse meu cliente, ele foi presidente, né, do Instituto lá, e eu achei muito interessante, porque eu sou a única jovem lá, então ele me inseriu na Master, ele faz questão que eu esteja, ele
ele pergunta a minha opinião de tudo que está acontecendo. Então, isso para mim, não tem... Esse é a o maior verdadeiro valorização. pagamento, né? O verdadeiro pagamento Verdade, são esses reconhecimentos, né? A gente estava agora no Instituto, no Natal de Luz, né? Que acontece lá no centro, na Praça do Ferreira. E eu ver aquele momento ali, eu ver ele sempre querendo me inserir, perguntando, olha, onde é que tu tá? E conversando ali, trocando. Então, eu acho que realmente é o verdadeiro pagamento. O verdadeiro pagamento é da construção do que a gente fez através do atendimento. Gente, o atendimento ele tem tanta força. Eu queria que as pessoas entendessem isso, que os nossos colaboradores entendessem como o poder do relacionamento e do atendimento sem dúvida é forte. E traz isso não só para a agência, traz para ele como profissional. Eu acho que quando entender isso, ele vai querer interpretar melhor o cliente, ele vai querer não só entender, mas estar presente. Não é aquela mensagem no WhatsApp, gente, é ir lá no cliente, é entender a dor dele. Então, eu acho que esse valor que está perdido, a gente ainda tem que resgatar, talvez por não ter essa maturidade profissional, que a gente adquire também com o tempo, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente, como gestores, nós temos que plantar isso na cabeça deles, levar, explicar, mostrar essa força, criar essa cultura, que ele entenda o quanto é importante. É importante mesmo, assim, eu digo isso porque... Última história, eu prometo. Não, pode ficar à vontade. Tenho até aqui... Eu tenho agora uma história mais forte. Vamos lá. Eu tinha uma antiga agência, né? Luiz está aqui, que não me deixa mentir. Ali no back office. No back. Mas um dos poréns que eu fiz uma nova agência foi esse propósito. Eu queria uma galáxia, tanto que a Gevox ela é uma galáxia, onde cada planeta é o quê? É um cliente. Então, o cliente é o meu mundo. E eu não sentia isso na minha antiga empresa. Eu não tinha propósito, se perdeu. Eu não sentia que eu entregava o meu melhor para aquele cliente. Eu não estava satisfeita com a minha entrega. E, gente, eu saí de uma agência que tinha uma estrutura bem maior. Eu tinha muito mais colaborador. Eu tinha muito mais faturamento. E eu botei isso em xeque mesmo. Eu digo, não quero. Eu quero seguir o que eu acredito. A minha paixão. Eu sempre fui apaixonada. Eu quero seguir minha paixão. E uma das coisas que me motivou foi o cliente. Não foi financeiro, não foi equipe, não foi nada. Não foi nem sociedade. Não é porque eu queria desfazer minha sociedade. O que fez realmente eu fazer essa transição foi o meu cliente. Foi olhar com paixão. Eu sempre fui apaixonada. Eu acho que isso é o que move tudo na vida. E olhar para o meu cliente e dizer, nossa, eu não estou entregando o que eu queria para ele. Eu não estou entregando para a marca a paixão que eu tenho não condiz com o que eu estou fazendo para ele. Então, eu acho que a maior história que eu tenho de atendimento é essa. É hoje botar o cliente como centro e diminuir a quantidade de cartela de cliente por atendimento, porque não adianta eu dizer, o cliente é meu mundo, mas tu tem 10 clientes. Hoje é o teu trabalho, é o teu perfil, é o teu estilo, né? A tua visão de negócio, né? Exatamente. Bacana. Minha visão de negócio ela é toda baseada no atendimento e no relacionamento ao cliente. Então, se eu não tiver isso na linha de frente, desmonta tudo. Então, por que cada atendimento meu tem pouquíssimos clientes na cartela? Porque para ele entender o mundo, tem que ser uma coisa mais exclusiva. Ele tem que viver. Então, não adianta ele ter varejo, serviço, não adianta. Então, é uma coisa que eu acho que fica aí de história, que eu acho que é a história da minha vida e eu esqueci de contar. Não, que é isso. Eu esqueci de contar. Pegando essa deixa que você falou, de que a gente precisa, que essas novas gerações estão vindo com cada vez mais dificuldade de internalizar o atendimento em si, que conselhos vocês dariam para essa galera que está começando, ou para as novas agências, né? Algumas a gente brinca são até as urgências, para essas urgências e esses profissionais que estão começando no mercado, sobre como se tornar um bom atendimento. Qual é o caminho que eles devem percorrer para serem profissionais de excelência, né? Para buscarem serem profissionais de excelência como alguns de vocês são e como vocês também são, né? Olha, assim, eu acho que uma bandeira que eu levanto, assim, né? Eu sei que não é fácil, tanto que eu tô levantando isso, mas eu não tenho a menor condição de colocar isso em prática. É um curso de treinamento para poder formar a nova geração. Né? Já te falei. Não fizer isso. Mas a gente já começou aqui fazendo. Quando eu estava com o tempo assim um pouco mais folgado, eu cheguei a fazer, que era um meeting e atendimento. Porque eu me reclamava da mão de obra que chegava, mas eu falava, mas cara, esse cara que quer ser vai aprender aonde? Então eu peguei, me juntei com alguns profissionais do mercado, muitos eu não tinha nem intimidade, nem contato, mas sabia que o cara era bom. Aí juntei lá uns 4, 5 professores.
pegar algumas parcerias, e aí cada sábado um professor dava uma aula. Deu mais ou menos 40 alunos por edição, teve 3 edições. Que bacana. Eu acho que a gente precisa pegar, qualificar, porque realmente a turma não está vindo pronta, né? Mas a gente tem que também fazer alguma coisa ao invés de reclamar. Mas a bandeira que eu tô levantando eu não sou capaz de resolver. Já falei isso desde o começo, né? Posso contribuir dando módulo, mas não tem Vai dar um módulo sim, você que venha. Mas assim, eu acho que a gente tem que treinar, porque eu acho que hoje em dia todo mundo desiste muito fácil. Isso. Cliente desiste da agência fácil, a gente desiste da equipe fácil. E às vezes a gente também desiste do cliente fácil, porque sem dúvida. É uma dor. E transformar requer também muito tempo, paciência, dedicação, que cada um está correndo atrás do seu, que é muito complicado. Por isso eu não consigo me envolver muito com entidade, é um defeito, um problema que eu tenho, porque eu não consigo administrar o tempo e alimentar a entidade. Eu falei assim, cara, se colocar a mão no meio não vai prestar para nada, eu não vou conseguir, mas isso não é bonito, isso é feio, né? Mas eu não consigo de fato, mas eu acho que a gente tem que se mobilizar. A CAD, ela é diferente que todas as entidades de comunicação aqui do Ceará. Aqui é democrático, aqui todo mundo tem voz. Verdade. É uma bandeira que a gente levanta mesmo, porque é o que a gente participa, quer. Não é só diretoria, ela é aberta para todo mundo é igual. Você fala, você escuta, você respeita, é respeitado. Então, acho que a gente tem que, de fato, fazer o que nenhuma outra entidade fez, que é essa qualificação verdadeira de verdade. É uma preocupação real do mercado. Nós sentimos isso daí na pele, né? Então, a gente tem que tentar ajudar. É difícil, porque ninguém tem tempo. Mas que existe essa necessidade, realmente, a gente sabe que existe, né? E, assim, se uma pessoa for começar uma agência, o que eu poderia falar é o seguinte. Primeiro, tenha horas voos no mercado, né? Tem horas voos, tem a sua audiência, tem a sua relevância, tem a sua força, tem os seus clientes para montar o seu negócio e não montar de forma aleatória. Eu vejo muita gente, eu acho super bacana empreender, eu acho o futuro da humanidade, mas eu acho que muita gente empreende sem ter as horas voos, sem ter a experiência necessária. Então, por que o cara te compraria só porque tu abriu a tua porta? Qual o teu histórico por trás? Então, achei importante trabalhar para o mercado, vivenciar o mercado, ter as suas experiências, ter as suas horas voos, para depois colocar o seu projeto, a sua cultura na rua, né? Colocar a sua banquinha ali, né? Mas ter de fato experiência. E o outro ponto de fato é, cara, tem que saber muito, né? Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, se você me perguntar qualquer valor de mídia, eu sei de cabeça qualquer coisa, quanto é, quanto não é, se aceita, o mínimo é esse, o máximo é esse, a forma de pagamento é essa. Você vê, às vezes, alguns atendimentos hoje que não tem experiência com mídia. Quanto é o outdoor? Sim, banana. Quanto é o papel? Diferença do papel outdoor para lona? Não sabe de cabeça. Tem que saber de cabeça, é o nosso universo, nós trabalhamos com isso, né? Então, acho que tem que ter, de fato, assim, também muita qualificação, por isso a sugestão do curso, né? Muita leitura, muito podcast, assistir muita coisa no YouTube, fazer muito curso e vivenciar também os negócios dos clientes, tem interesse. Eu acho que, tipo assim, nada substitui o talento e nada substitui a vontade. A vontade é a maior força do mundo. Se você tiver vontade de ter uma boa carreira, de arrebentar do mercado, de fazer acontecer, ninguém vai te segurar. Agora é ter vontade de verdade. Não vontade meia boca. Vontade de verdade, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem hora. Você vive e respira isso. Se um cliente ligar para Raquel sábado, 12h30, no almoço com a família, eu tenho certeza que ela vai atender. Como eu também atendo, como todos vocês atendem. Sim. Isso. Então, assim, existe um preço. Paga quem quer. Ninguém também é obrigado, está sendo obrigado a pagar. Sim. Mas eu acho que para tentar chegar lá entre aspas, né? Que todo mundo aqui tá na luta aqui, né? Lutando por amanhã melhor. Eu acho que esse é o caminho das pedras, assim, ter essa técnica, né? Esse envolvimento, assim, esse interesse. E antes de eu montar um negócio, eu acho que tem que ter as suas horas voos, a sua experiência, a sua vivência de mundo, para poder depois colocar a sua vivência, a sua visão na prática. A boa e velha bagagem, né? A bagagem, ela que a gente vai construindo ao longo das horas voo, da jornada, faz com que a gente tenha bagagem até de sentar numa mesa e conversar com o cliente e dizer assim, bora falar de um assunto aleatório e a gente fala com uma propriedade que o cliente fica...
De onde foi que essa pessoa saiu? Vou dizer até um negócio que uma amiga minha me diz. Antes de ser interesseira, seja interessante. Exatamente. Mas é uma coisa que a gente exercita muito nos networks. E a gente já se encontrou na CDL várias vezes. E é um ponto, seja sempre interessante antes de você ser interesseiro. Né? Isso eu aprendi isso na prática. Assim, cara, por que um milionário ou bilionário vai parar pra escutar a gente? O ponto é esse. O cara tem 20 lojas, tu não tem nada na tua vida. O cara vai te escutar por quê? Tem que ter muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação, saber de uma parte que ele não sabe, pra gente poder ter o nosso momento, nosso espaço com eles. Eu vou deixar 3 pontos que eu acho importante aqui. Eu acho que o primeiro, que o Thiago aqui falou, que é a questão do estudo. Você, para ser atendimento, você tem que saber um pouquinho de tudo. Então, não dá para você ficar naquela bolha, eu sou atendimento, eu vou fazer só o briefing, eu vou ficar mandando mensagem. Você tem que entender de mídia, você tem que entender, não sei, não entendo, busque. Você tá dentro da agência, do lado dos profissionais, entenda, sente do lado dele, tente entender, porque eu tenho certeza que todo mundo faz essa troca. E o YouTube tá aí para isso? O YouTube tá aí para isso. É muito fácil. Hoje o aprendizado, o estudo, o livro, tudo é muito fácil. Tem podcast, não gosta de ler? Tem um podcast, assiste YouTube. Além do estudo, eu colocaria a questão da análise. Eu acho que hoje as pessoas elas não analisam nada. Eu não sei em que momento isso se perdeu, mas vou dizer, na minha época, tem uns 50 anos, né? A gente analisava tudo. A gente analisava tudo, você tinha que analisar para dar uma opinião. Então, assim, eu acho que perdeu um pouco isso. E, por exemplo, só um atendimento, eu tenho um cliente específico, loja de imóveis. Vê o que os concorrentes estão fazendo. Se alimenta do mercado. Então, eu acho que buscar primeiro, entender o que é cada área para poder ser técnico, porque não adianta você só fazer o atendimento. Depois, eu botaria analisar os concorrentes, analisar o que o mercado está falando, independente até do segmento. Você tem que ter bagagem importante para isso. O segundo ponto, eu colocaria ser agradável. Uma das coisas que eu aprendi, até com uma parceira minha de negócios, que ela falou, né? A gente tinha os clientes em comuns, os mesmos clientes, o mesmo perfil de cliente. E ela disse assim, Raquel, tu sabe por que a gente tá há tanto tempo com os mesmos clientes? Eu disse, por quê? Ela disse, porque a gente é agradável de trabalhar. Nós somos simples, boas, né, de trabalhar. Isso, né? A forma que... E que faz uma diferença gigante, porque a gente vê muitas agências no mercado e às vezes na dança das cadeiras os clientes vêm e dizem assim, mas eu saí de tal agência. Eu disse, mas no fim a gente acaba perguntando por quê, né? Eu disse, não, porque não tava dando. Era difícil, era difícil. O relacionamento. Gente, ser agradável é importante. E eu vou lhe dizer, ser agradável é importante dentro da nossa casa. Eu vou ser bem séria aqui com vocês. Eu contrato já baseada nisso. Eu olho pra pessoa e digo assim, será que essa pessoa vai ser agradável de trabalhar? Vai ser fácil Será que vai ser fácil de conviver? Já é tão difícil lá fora, eu não quero ninguém. Coisa de Raquel, viu? É isso mesmo, viu, Raquel? A gente dá mesma ideia. Quero não, gente. Quando era atendimento, falava assim, cara, a gente apanha na rua e tem que apanhar na agência? Não, né? Pois eu vou lhe dizer, hoje é assim, todo mundo é bom de trabalhar na minha empresa, graças a Deus, amém. E quem é difícil não fica ou sai naturalmente. Porque normalmente a cultura não acaba não bate, a cabeça não bate, a cultura não dá match. Seu Boris gosta de mim porque eu sou agradável, eu sou ótima de trabalhar com ele e ele é ótimo comigo, então... É bom de trabalhar. Então, eu acho que, assim, um empresário já tem tanto problema, ele vai querer uma agência difícil de trabalhar. Que dê problema pra ele? Jamais. Gente, tem que ser agradável, tem que ser uma pessoa... Agradável não é ser besta, mas agradável é questão de você não dificultar coisas que não precisam. E eu falo da inteligência emocional porque eu acho que é uma das dores gerais de todos nós, gestores. Eu vejo, assim... Às vezes eu até fico em choque. Eu digo, meu Deus, como é que a pessoa tá se descabelando por uma coisa tão simples? Aí eu digo, senta aqui, deixa eu te mostrar como isso aqui é fácil. Aí eu falo. E principalmente quando você tem uma equipe mais nova, que acaba... Se coloque no lugar do cliente, né? Crises de ansiedades, verdadeiras crises de ansiedades por coisas desse tamanho, que uma ligação resolve. São coisas pequenas, são coisas que têm solução. Então, assim, não há nada. Gente, a gente não trabalha com vida. Sabe quem me falou isso? Vou te dizer, o Tavinho da EBM. Sim. No começo da balista, ele chegou pra mim e disse assim, eu desesperada, tu que entregar isso, eu vou virar à noite. Aí ele chegou pra mim e disse, Raquel, vem cá, pega aqui na minha mão. Se tu não entregar isso, quem vai morrer? Aí eu disse, não, mas isso aqui e tal. Ele disse assim, Raquel, calma, tu não trabalha com vida, tu não tá numa emergência. Não precisa disso. Quando eu era nova, né? Só vão tirar a tua vida, né? Mas vão tirar a minha vida. Mas assim, a alma continua vagando sozinha. É você ter a calma de resolver. Não é que você vai ligar e não vou resolver. Mas
que você entende Cara. que, pensa, qual é a melhor solução aqui? Deixa eu resolver isso aqui. Tu ainda tem tempo de pensar. Na emergência, tu não tem não, tu vai lá, tu tem que salvar a vida. Então, assim, as pessoas estão mais desesperadas por não ter inteligência emocional, que é o que falta da maturidade profissional. Sim. E tá tudo certo, as pessoas vão adquirindo. Mas eu vejo que eles não conseguem receber um não. Então, assim, e o cliente? Gente, o cliente é uma pessoa, certo? O marketing, o cliente que tá ali por trás, é uma pessoa. Então vai ter dia que ele vai estar bem, vai ter dia que ele não vai estar bem. É um relacionamento. Vai ter dias que ele vai falar meio torto, mas vai ter dias que ele vai estar... Isso. Vai ter dia que ele vai elogiar, vai ter dia que você vai prestar a melhor campanha e ele não vai gostar. É um ser humano que está ali. Então, assim, você tem que primeiro aprender a lidar com outro ser humano. Primeira coisa, aprender a lidar com outro ser humano. E aprender a ter a inteligência, de lidar com aquela situação também e não transformar isso em outros sentimentos maiores que não são. Então, eu treino muito isso. Quando eu vejo já a equipe de alguma maneira, não essa tá muito boa, graças a Deus, mas quando eu via, né, atendimentos assim, com aquela inteligência emocional completamente destruído por uma coisa mínima. Era uma coisa mínima, mas faz uma acaba tomando proporções gigantes, uma proporção gigante. E eu disse assim, nossa senhora, gente, frustração é 24 horas no seu dia. Se você não aprender a lidar com frustração, os maiores empresários, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo passaram por isso. E ontem, eu vou falar um negócio da Joelma, nada a ver, mas vou falar porque ela falou ontem. Ela disse, olha, tá vendo esse saltão aqui que eu tô usando? Eu já caí diversas vezes em show. Mas por causa disso, eu não vou mais usar o salto que eu gosto, vou usar sim. E se eu cair, eu vou levantar e vou fazer a mesma. Não tô nem aí, errei a coreografia, caí no chão, vou levantar e vou fazer. Por causa disso, eu vou deixar de usar a bota? Não vou. Então, assim, o que falta, ela falou, o que falta hoje para essa geração, para as pessoas que querem ser artistas e tal, é que as pessoas desistem. E não é isso, gente. Não é se desesperar, não é desistir. Caiu, levanta e faz de novo, até ficar perfeito, até ficar bom. E tá tudo certo. Aí, assim, não querendo entrar muito nesse assunto, mas eu acho que tem um papel dos gestores fundamental do outro lado, de que erros, eles precisam começarem a não ser tão punitivos. Sim. Uma coisa é você errar, cair e levantar de novo. Outra coisa é você errar, e daí a gente sabe, né? Pode botar o pi, tá? E um monte de pi, e aí, quando o erro se torna punitivo, pra geração que não tá pronta pra isso... Sim. Eles dão um passo pra trás e não dão mais pra frente de jeito nenhum. E não aprendem. Pra aprender tem que ter uma lição. Você tem que guiar essa lição, né? Como líder, você tem que explicar. Eu acho muito bem colocado, é isso mesmo. Né? E aí, eu queria que você continuasse sobre ser agradável, que você falou, né? Eu acho, cara, endosso no gênero, número e grau com o que você falou. Eu sei que os nossos clientes estão com a gente também porque somos pessoas agradáveis de se lidar. Né? Eu acredito que todos nós aqui estamos no mesmo como donos de agência, como diretores de associação, como independente de todos, ser agradável faz com que a gente crie relacionamentos sempre duradouros ou não, mas crie relacionamentos, né? E finaliza o que mais falta para que conselho você deixaria para essa geração ou para esses novos atendimentos, empresas, o que seria ser agradável, isso, né? Olha, eu acho que tentar se colocar no lugar do outro é a primeira questão. Eu acho que isso serve para colaborador e isso serve para o seu cliente. Então, quando você se coloca no que o cliente está te pedindo, ou no que o cliente, se ele está querendo aquilo muito e é de última hora, vamos pensar aqui do lado dele. O que é que precisa? Então, assim, eu por ser de agência, você também vai saber, a gente escuta muita reclamação dentro da agência. Então, é uma coisa que eu tento cortar. Não, eu quero que a minha equipe, quando o cliente precise, não reclame, mas que ele pense no olhar do cliente. O que o meu cliente está precisando? Então, assim, ser agradável, primeiro, é não ser reativo. Você tem que primeiro escutar, analisar, ver se é aquilo que você consegue fazer, até onde você consegue fazer para aquele cliente. Às vezes você vai passar do seu limite para tentar ser agradável, mas ok, faz parte do processo e do game ali para atender também no marketing. E trazer esse retorno para o cliente da melhor maneira possível, sendo transparente. Consigo, não consigo, vou te ajudar, quero que dê certo. Mas ser um parceiro, sabe? Eu acho que parceiro é dos dois lados. Quando eu precisar, ou quando, de repente, aconteceu uma coisa na minha empresa, eu tô sem equipe. Faltou minha equipe, porque a gente sabe o que acontece. Faltou equipe, a minha pauta estrangulou, meu Deus, e agora? Aí é um cliente que tu tinha combinado alguma coisa, tu não é parceiro dele? Tu não tá ali pra quando ele precisar de ti? Faz o mesmo. Então eu acho que a transparência vai levar muito isso. Ser agradável é ser transparente.
acima de tudo, você não mentir, mas você explicar, ser claro. Então, eu acho que o cliente respeita você por isso. É você não ser reativo, dar não sei, isso aqui é impossível. Não é assim. Eu acho que você tem que ser agradável no ponto de tentar também solucionar da melhor maneira possível. E eu acho que, acima de tudo, ser educado. Você tem que ser educado, não adianta. E também tem um limite ali, que é o limite da amizade, digamos. Isso. Eu não vou tirar uma brincadeira inadequada com um cliente meu. Então, assim, eu nunca passo de um limite com nenhum cliente meu. Eu respeito muito, muito, muito. Então, tem aquele respeito muito mútuo, sabe? Até onde eu posso ir, até onde eu posso brincar com aquele cliente. Eu vejo atendimentos que, às vezes, não tem isso. Ele quer agir... Peguei intimidade com o cliente. Aí ele começa a mandar meme e tal. Aí eu digo, opa. Não é assim, não. Na Gvox não é assim. Deixa eu te mostrar aqui como é o caminho. Você tem que continuar sendo profissional, nada de ficar enviando isso aqui. Então, eu vou direcionando, porque a longo prazo isso faz diferença. Faz, sim, bastante. Com certeza. Bastante. Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que foi um papo muito bacana, maravilhoso começar o podcast desse jeito, viu? Raquel, muitíssimo obrigado. Tiagão, agradeço. Valeu demais mesmo. Obrigado pelo convite e oportunidade. Parabenizar aqui a gestão da CAD, né? Sempre se movimentando, né? Reinventando, criando laço aí com todo o mercado. Parabéns aí pra vocês, estão no dia a dia, viu, gente? Obrigada. Parabéns, pessoal. Muito obrigada. E é uma honra pra gente também, porque a gente sabe que aqui só tem líderes inspiradores, não é só a gente não, viu? Venhamos e convenhamos que vocês têm seus méritos. E a gente vê vocês movimentando o mercado. A ACAD vem fazendo um trabalho muito legal. Já estivemos também do outro lado, né? E a gente sabe que é uma associação que, além de muito competente, ela vem movimentando não só o mercado, que eu acho que dos líderes, dos gestores, mas também... do público em geral, dos publicitários em geral. Então, continuem. Por favor, façam isso, porque a gente precisa de vocês. Eu gosto da CAD porque, assim, ela é democrática. Ela é democrática e aberta para o mercado. Então, isso aí é o que o nosso mercado precisa de verdade. O nosso objetivo realmente é ser democrático. É trazer da urgência, a grande agência, tá todo mundo no mesmo nível, tanto pra gente aprender, como pra gente... Porque a gente aprende, independente do tamanho da gente, a gente aprende, né? Pequeno ou grande, a gente acaba aprendendo com o outro. Seja na dor pequena... Seja na dor grande. Se ajudar. O empreendedorismo, ele é muito solitário. Então, eu acredito demais no associativismo. Eu sou fã dessa bandeira, apaixonada dessa bandeira, porque é muito solitário, gente. A gente, às vezes, tem sócio, às vezes não tem. E aí, o que a gente vai fazer? E até com sócio a gente se sente só. Exatamente. Isso, verdade. Até com sócio a gente sente só. A gente realmente precisa ter amigos que vistam a mesma camisa da gente. E vamos ser sinceros. Pra você que tá assistindo, se não conhece a CAD ainda, por favor, entra no nosso site, se inscreve que você vai conhecer. A gente tem encontros e tem uma agenda anual já planejada para esse ano de 2024 e 2025. E a gente está buscando sempre novos membros que agreguem a nossa comunidade, que agreguem a nossa associação de forma positiva. Porque o nosso objetivo é esse, é crescer como associação. Né? E por isso que o podcast também é para salientar, né, os membros da ACAD, mas também para educar o mercado, porque a gente está aqui para isso. Trazer a gente não está aqui conversa, só para mostrar para as pessoas a ACAD. A gente está aqui para dizer, olha, o atendimento ele é importante dentro das agências. Perfeito. Pequena ou grande, o que a sua agência está fazendo para mudar? Como que a gente pode fazer para educar esse atendimento? Né? E sim, a gente está pensando em formas de capacitação e tudo, mas o mais importante aqui para a gente é, como associação, estabelecermos o mínimo que podemos entregar para o mercado e a partir daí a gente só crescer. Perfeito. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado. Obrigada, Fica acompanhando gente. a gente. Acredito que daqui a uns 15 dias estamos juntos, né, Raquel? Sim, ou menos, viu? Ou menos. Você tá Então, de pronto. mim, porque isso aqui sobe na bolo, viu, gente? Só leva o bolo. Mas foi um episódio inicial maravilhoso para começar com esse podcast. Um abraço. Obrigada. E até Tchau, já. Tchau.